Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós não podemos nos comparar com o que o mundo faz. Não podemos agir da mesma maneira que o mundo. Não podemos pôr em julgo desigual. Nós não podemos querer que sejamos medidos da mesma forma ou que eles sejam medidos da mesma maneira que nós. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Paulo, falando sobre isso, na sua segunda carta, no capítulo 6, versículo 14 a 18, ele afirma: Olha, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Como nós entendemos esse texto? Quando ele fala saiam do meio deles, porque se usarmos esse texto fora do contexto, nós não entenderemos. Nós partiremos para um processo de isolamento, de retiro espiritual ou de nos isolarmos da sociedade. É este o propósito de Deus? Não. Ele está falando de não nos pormos em julgo desigual. Isto quer dizer que não podemos agir como eles. Não podemos agir como quem não conhecem a Deus. Se nós dissermos que recebemos a salvação de nosso Deus, salvação que nos é concedida pela graça por meio do que Cristo fez, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura, feitos à imagem de Cristo, para andarmos neste mundo como Cristo. Cristo não se isolou do mundo, ele só não participou das mesmas obras. É isto que a gente precisa entender. Não é uma questão de nos isolar do mundo, mas de não fazermos as mesmas obras, de não nos compararmos da mesma maneira. Somos pessoas diferentes. Ser espiritual, ser natural. Quando nós nos convertemos e nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, somos feito um ser espiritual à imagem de Cristo. Temos da mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Não dá para viver da mesma maneira. Colocar em julgo desigual é colocarmos debaixo do mesmo processo. Sair não é nos separar, mas é não vivermos segundo a mesma maneira de pensar. É este o entendimento que a gente deve ter, pois nós somos chamados para agirmos, vivermos e sermos como Cristo, ou seja, expressarmos Cristo em nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas relações. Nós devemos expressar e revelar o reino de Deus, manifestar a vontade do Pai, sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa do seu amor neste mundo. Nós somos chamados para sermos a oferta de Deus em favor das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para revelarmos o Filho, para revelarmos o reino, não para andarmos no pecado, para não vivermos segundo a natureza humana, para não andarmos segundo os desejos da carne, segundo as paixões deste mundo, mas rejeitando essas paixões, revelando o amor de Deus, não praticando o mal contra o próximo. Não colocar em julgo desigual, ou seja, é não querermos compararmos a viver neste mundo como se vive o mundo. Nós devemos viver segundo o reino de Deus, pois somos cidadãos do reino, embaixadores do reino neste mundo, reconciliadores dos homens com Deus. Entendermos isso é que nos levará na direção da vontade do Pai. Não podemos nos isolar, mas devemos viver no mundo, mas não como o mundo, pois não somos regidos pela mesma regra. Entender isso
é que nos levará a viver o reino de Deus na plenitude da vontade do Pai, cientes de que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e, quando confrontados com o pecado, nós devemos nos arrepender e nos voltarmos à direção da vontade do Pai. Só isso, nada mais. Que a gente possa entender isso e não querer comparar, pois estamos debaixo de julgos diferentes. E isso que nos leva à maturidade, pois termos a consciência que somos o santuário de Deus, o local da sua habitação, somos pedras vivas do templo que Deus está construindo, é que nos leva a viver a plena vontade do Pai e não nos corrompermos com o pecado, pois quando nos corrompemos e não nos arrependemos, não abandonamos, não deixamos a prática do pecado, não caminhamos para a maturidade, na realidade, não entendemos nada e estamos caminhando para a morte. Que a gente possa nos arrepender e nos voltar plenamente para buscar, compreender e viver a plena vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.